Gênesis 48. Gênesis capítulo 48, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém participou a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à tua descendência, depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Mas a sua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Esses são os meus filhos que Deus me tem dado. E ele disse: Peço-te, traze-nos aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a sua descendência. Então José os tirou dos joelhos do seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita e sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele. A sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse a Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra dos vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amores. Glória a Deus. Sabe, estava meditando nesse texto essa tarde, e o que me vem à mente, à cabeça sobre isso é que na história de Jacó, de Israel, é que alguns acontecimentos muitas vezes nos levam a desacreditar que dias melhores virão. A gente tem a tendência de achar que as coisas nunca irão melhorar ou que iremos sair daquela situação. Por causa de muitas pessoas, por causa de muitas situações, de muita luta, de muitos problemas, muitas pessoas param de lutar, se entregam e continuam vivendo sem esperança de que dias melhores virão. Deus ele nos diz na sua palavra assim:
Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Sabe, queridos, muitas pessoas acreditam que nunca verão as suas famílias restauradas, que nunca terão os seus sonhos, os seus projetos realizados e nunca serão aquilo que sonharam ser um dia. Nunca verão, nunca terão e nunca serão. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Eu quero parafrasear esse texto, esse versículo, dizendo: não vos conformeis com a situação, não vos conformeis com o problema, não vos conformeis com a luta. O que pede aqui no versículo? Pede para a gente não nos conformar com o mundo, não tomar a forma do mundo. Então, o que quer dizer para nós? Que também nós não devemos nos conformar com a situação, não devemos nos conformar com a luta, com o problema. Então, o que nós pedimos? Qual a situação que precisamos encarar? Precisamos então o quê? Lutar. Precisamos remar, precisamos correr, precisamos andar, se possível, nos arrastar, falar, orar, buscar, jejuar, insistir e não desistir. Sabe, muitos dizem assim: isso é assim mesmo, a vida é assim mesma, as pessoas são assim mesmo, a igreja é assim mesmo, sabe, o jovem é assim mesmo, os adolescentes é assim mesmo. Os filhos são assim mesmo, o casamento é assim mesmo, político é assim mesmo, sabe? Minha esposa é assim mesma, meu esposo é assim mesmo, os meus negócios é assim mesmo, a empresa é assim mesmo. E assim vão se conformando, queridos. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, eu quero falar para você, não podemos nos conformar com isso. Esse sentimento de conformidade é perigoso. Por quê? Porque vai nos levar a cruzar os braços, vai nos levar a parar de lutar. O conformismo é o quê, irmãos? Conformismo é neutralidade. O conformismo nos deixa no meio termo. O conformismo é como alguém que está em um barco sendo levado pela correnteza. E ele não pula do barco. E a correnteza está levando ele. E o remo está ali. E ele não rema contra a correnteza. Sabe onde vai dar? Muitas vezes, quando tem correnteza, é porque lá mais à frente tem uma queda d'água. Sabe, queridos, no texto que nós lemos, em Gênesis 48, nós vimos a bênção de Jacó sobre os seus filhos, sobre os filhos dele. Jacó era um homem idoso, próximo de partir, e José era o primeiro ministro do Egito. José era o segundo filho mais moço e o preferido de Jacó. Ele tinha, como diz o texto, né? Ele tinha feito a túnica colorida para ele e era o orgulho do pai. Mas por muitos anos Jacó, ele pensou que José estivesse morto. Seus irmãos tinham dito a seu pai que José tinha sido atacado por animais selvagens. Jacó então ficou devastado e viveu com toda essa dor por muitos e muitos anos. Foi um texto a mensagem que nós lemos, que nós conhecemos, né, anteriormente, antes de José apresentar os seus filhos a Jacó, seu pai. Jacó viveu dias amargosos, sem saber que o filho estava vivo. Mas eu quero dizer para você, foi o que aconteceu na vida de Jacó. Dias melhores virão. Cerca de 13 anos depois, Jacó ficou sabendo que José ainda estava vivo e numa posição de grande honra no Egito. Depois disso, o que aconteceu? José traz até o seu pai, a sua família, para o Egito. Deu a eles um lugar para viver e cuidou de cada um deles. Agora, Jacó tinha quantos anos, queridos? 148 anos e estava perto de morrer. José, então,
ele vem para receber a bênção do seu pai. E junto com ele, ele leva os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando Jacó ele viu os 2 garotos, perguntou quem eram eles. José responde que eram os seus filhos e netos dele. Imagina, queridos, a alegria que Jacó pensou, a alegria que Jacó sentiu. Ele jamais pensava que veria José novamente, e agora está vendo José e os seus 2 netos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu quero falar para você, meu querido, minha querida, Deus, ele vai te surpreender. Amém? Como Jacó, talvez, querido, nós tenhamos desistido dos nossos sonhos. Você nunca parou, nunca conseguiu ir à frente. Você pensa que já se passou tantos anos que até se conformou que nunca iria acontecer aquele sonho, aquele projeto, aquele plano. Nunca encontrará a pessoa certa, jamais terá o seu próprio negócio. Talvez muitos ainda se esbarram com o passado. Mas no passado aconteceu isso. No passado eu fui frustrado nessa outra área. No passado. Eu quero dizer para você, querido, o seu passado não impede a bênção de Deus na sua vida. Amém? Deus, ele não somente vai realizar o desejo do seu coração, como fará algo melhor do que aquilo que você imaginou. O Senhor, ele vai exceder as suas expectativas. Sabe, Jacó jamais imaginou encontrar com José e agora vê-lo com os seus netos, vê-lo com Efraim e Manassés. Jacó chamou Manassés e Efraim e os beijou. Ele então surpreendeu a cada um deles dizendo: José, eu estou adotando Manassés e Efraim como meus próprios filhos. Eles receberão a mesma herança que os meus outros filhos. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, agora são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Está lá no versículo 5 de Gênesis 48. Eu quero dizer com isso para você, sabe o que, querido? A bênção de Deus virá antes do que você imagina. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu falo para você, a bênção virá antes do que você imagina. Efraim e Manassés deveriam receber a bênção somente quando seu pai morresse. Quem era o pai? José. José seria abençoado por Jacó, depois os filhos de José seriam abençoados. Esse é o fluxo normal de uma herança, queridos. Primeiro o pai, os filhos, não é primeiro o avô, os netos, depois os filhos, não. Mas o que foi que aconteceu? Eles acabaram recebendo bem antes. Por quê? Porque Jacó os adotou como filhos, não tinha nada a ver com o merecimento deles, era favor imerecido de Deus, era graça, aleluia, era amor, aleluia, irmãos. Há coisas que tomariam anos, sabe, da sua vida para ser conquistada, meu irmão. Anos para sair da dívida, anos para sair do vício, anos para assumir novos padrões de vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus fará por você o que fez por esses 2 garotos, ele vai lançá-lo anos à frente. Pode ouvir uma glória a Deus, amém? Aleluia. Sabe, você verá as coisas acontecendo, que meu irmão, minha irmã, mais rápido do que você imagina. O milagre será rápido, por quê? Porque você tem honrado a Deus, amém? Porque você tem sido fiel a Deus, aleluia. Porque tem dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As coisas, meu querido, minha querida, serão aceleradas na sua vida. O que poderia tornar uma vida inteira acontecerá, numa fração de segundo, glória a Deus, aleluia. O que poderia tomar uma vida inteira de espera será fração de segundo para o milagre de Deus acontecer na sua vida, amém? Glória a Deus. Aí eu quero dizer para você, muitos não entenderão a bênção de Deus na sua vida.
Muitos não entenderão, muitos olharão para você e falarão, como é que é? O que é isso aí? Como é que aconteceu? Muitos não entenderão a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, amém? Quando os irmãos de José, queridos, viram os filhos de José recebendo a mesma bênção que eles não entenderam. Aquilo não parecia justo, eram netos recebendo a bênção de filhos. Glória a Deus. Que bênção, olha aí. Netos recebendo a bênção de filhos. Sabe, irmãos, a verdade é que o favor não é justo, porque é sempre imerecido. Quando o favor de Deus vem sobre a sua vida, sempre haverá quem vai reclamar. Sempre haverá quem vai querer justificar, quem vai querer questionar. Sempre haverá perseguição. Dirão a você, não, isso é sorte. Mas, querido, nós sabemos que é favor de Deus, aleluia, amém? Você não tem que convencer, meu querido, minha querida, as pessoas de gostarem de você, não. Há pessoas que simplesmente não aceitam o seu sucesso. Se eles deixam você, sabe por quê? É porque não são parte do seu destino, não faz parte dos seus sonhos, não faz parte do seu processo. Quer um conselho, meu querido, minha querida? Não perca o seu tempo com pessoas que não celebram as vitórias do Senhor na sua vida, aleluia! Não se desculpe pelo favor recebido, você não escolheu, mas foi Deus que te escolheu para te abençoar, glória a Deus, amém? Então eu quero dizer para você uma coisa, e você diz para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai te surpreender, amém? Deus vai te surpreender. Jacó, ele chamou os filhos de José para o seu lado, para lhes dar a sua bênção. Sabe, no Antigo Testamento, a bênção do pai era muito significativa e respeitada. O que o pai falava sobre os filhos em seus últimos dias tinha grande peso e afetaria os filhos pelo resto da sua vida. Como parte da tradição, o filho mais velho receberia uma porção dobrada como filho da mão direita. José, ele colocou o seu primogênito Manassés à direita de Jacó e Efraim à sua esquerda. Olha o que Deus faz, querido. Jacó, ele cruzou os braços e colocou a sua mão direita sobre o segundo nascido, Efraim, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Depois falou a bênção sobre eles. Quando José viu aquilo, ele disse, pai, não, pai, Manassés é meu primogênito. Mas Jacó, Israel, disse para ele, eu sei o que eu estou fazendo. Manassés será grande, mas Efraim, o menor, será maior. Multidões de nações sairão dele. Sabe, o que mostra essa história, meu irmão? Mostra que Deus nem sempre abençoa da maneira como a gente espera. Efraim não era o próximo da fila, não era qualificado, não merecia isso, mas Deus, ele ignorou toda a tradição e fez algo extraordinário. Deus está nos mostrando como ele pode levar aqueles que estão lá atrás, aqueles que não têm a posição, aqueles que se sentem deixados de fora, e então Deus faz isso, ele bagunça a mente daqueles que acham que são alguma coisa. Por isso que a palavra do Senhor diz que ele traz à existência as coisas que não são para confundir as que são. Aqueles que se sentem deixados para fora, Deus faz o quê? Deus, ele puxa pela mão e os coloca no lugar de honra, aleluia. Deus, ele gosta de escolher pessoas que os outros pensam que são desqualificadas, que não são merecedoras. Querido, não acredite nas mentiras que detêm os outros sobre você.
Você pode ter cometido muitos erros, sim, ou não ser tão talentoso, mas Deus ama mostrar sua graça a cada uma dessas pessoas. Aleluia, glória a Deus, amém? Deus, ele está prestes a te surpreender, meu irmão. Deus está prestes a colocá-lo numa posição em que você não poderia ganhar, uma posição para a qual você não estava qualificada e para a qual você não era o próximo da fila. Você está prestes a entrar num favor inesperado, numa promoção inesperada, para avanços inesperados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você pode pensar, querido, que onde está agora é o lugar que sempre terá de ocupar. Você já deu o máximo que podia. Tudo isso pode ser verdade, mas eu quero dizer para você uma coisa, mas há algo que muitos ainda não sabem. Deus, ele vai surpreender a todos e liberar o favor dele sobre a sua vida. Quem recebe aí da glória a Deus, diga amém, aleluia. Então, meu querido, continue honrando a Deus e Ele vai abrir as portas para você, as quais nunca sonhou. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, Esaú, ele era o preferido do seu pai. Um bom filho, o primogênito, aquele que merecia ser abençoado. Mas o que é que Deus faz? Deus, ele surpreendeu a todos. E abençoou a quem? Abençoou a Jacó. O enganador, o suplantador que enganou o próprio pai. Os irmãos de Davi eram mais velhos, eram mais fortes, eram mais talentosos, mas Deus surpreendeu a todos, até mesmo Samuel. Favoreceu o último, favoreceu o menor e o ungiu rei de Israel. Sabe, quando Deus ele surpreende, querido, aleluia, glória a Deus. Quando Deus ele surpreende, sabe o que ele faz? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Deus surpreende, meu irmão, Ele pega você lá do fundo do poço, lá onde ninguém dava nada por você, aleluia. Ele surpreende todo mundo, sabe para quê? Para colocar você, para colocar aquele que Ele ama tanto, numa posição de liderança, aleluia. Ele tira você lá do lugar de desprezo. Ele coloca num lugar de influência que você nunca, jamais imaginou. Sabe, irmãos, Gideão disse que era a sua tribo, era a menor em Israel. A sua família era a menor da sua tribo. E ele, o menor da sua casa. Mas o que o Senhor disse para ele? Vai nessa tua força, varão valoroso. Eu digo para você, meu irmão, vai nessa tua força, varão valoroso. Eu digo para você, minha irmã, vai nessa tua força, varoa valorosa. Glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, o que parecia fraqueza para Gideão, na verdade era força. Por quê? Porque Deus é Deus que nos surpreende, aleluias. Quando Deus faz, Ele dá a bênção para aquele que não merece e nem pode alcançá-la. Sabe, queridos, você pode ter milhares de razões. Você pode ter milhares de motivos porque os seus sonhos não podem ser alcançados. Ou porque não tem como sair desse problema ao qual você está passando. Mas eu quero dizer para você nessa hora, meu querido, minha querida, o Senhor diz que está prestes a te surpreender. Aleluia, amém? Ele vai lhe mostrar um favor inesperado. Ele vai te mostrar um favor imerecido. Você não era qualificado para isso.
não era o próximo da fila, mas de forma inesperada, aleluia, Deus ele mostra o seu favor nessa mensagem para te dizer, para dizer a mim e a você que dias melhores virão, aleluia, glória a Deus, amém? Então, querido, eu quero dizer para você nessa hora, fala para a pessoa que está ao seu lado, eu quero dizer para você, deixa Deus te surpreender, aleluia, e quando ele te surpreender, ninguém vai entender nada, mas você cairá no favor imerecido de Deus, aleluia, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, infinitamente mais na sua casa, infinitamente mais na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, na sua empresa, nas suas finanças, na sua igreja, na vida dos seus pais, na vida dos seus irmãos, na vida da igreja, querido, Deus, ele é infinitamente mais poderoso para fazer em tudo aquilo que você quer e almeja, aleluia, você verá, você terá e será surpreendido que dias melhores virão com as bênçãos de Deus sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus. Então feche seus olhos, querido, vamos orar nessa hora, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento, ó Deus, que podemos nos alimentar, Senhor, desse rico e maravilhoso maná que desceu dos céus nessa hora, Pai, para nos alimentar, ó Deus, que dias melhores virão sobre a minha casa, aleluias. Que dias melhores virão sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida das minhas filhas, sobre a minha casa, a minha parentela, sobre a vida da minha mãe, meus irmãos e irmãs, meu Deus, sobre a vida da minha igreja, Senhor, de cada família ali representada, meu Pai, sobre a vida, Deus, dessa pessoa que está nos ouvindo nessa hora, Pai, seremos sim surpreendidos pelo favor do Senhor, meu Deus, ó Senhor, onde as pessoas muitas vezes nos veem, ó Senhor, meu Deus, ó Senhor, como alguém, como Zé Ninguém, como Maria Ninguém, enfim, não importa, não temos que justificar nada para eles, ó Deus, mas nós temos sim, ó Deus, como diz a tua palavra, lançar sobre vós as nossas súplicas e as nossas orações, porque o Senhor tem cuidado de nós, e quando o Senhor cuida, aleluia, o Senhor nos surpreende, meu Deus, estamos, ó Senhor, aguardando, meu Deus, ver as surpresas do Senhor, Pai, porque elas virão, ó Deus, assim como veio sobre a vida, ó Deus, dos filhos de José, de Efraim e Manassés, meu Deus, nós cremos nessa palavra, nós tomamos posse dessa palavra para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridos, que essa palavra tenha sido rema no teu coração nessa hora, em nome de Jesus, como foi rema na minha vida, como tem sido rema, em nome de Jesus, seja real na sua vida, seja real na sua casa, eu quero dizer para você, dias melhores virão, e nesses dias Deus vai te surpreender, amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas, eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas derramadas nessa noite. Nos envolva agora e para sempre. Todos concordam comigo, querido? Amém? Glória a Deus, Deus abençoe o seu coração. Semana de vitória e sucesso para você e sua família nessa semana, em nome de Jesus. Dias melhores virão e Deus vai te surpreender. Amém? Bênção ter ficado com vocês essa live. Amém? Deus está nos surpreendendo como igreja do Senhor. Amém? É Deus que faz. Só Ele que faz. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, com tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe o seu coração. Amém? Boa noite.